Olá, amigos, como é que estão? Tudo bom? Hoje é dia 25 de julho, dia do motorista, dia do taxista. Dia do taxista é dia 8 de julho ou é dia 25? Ah, é um dilema. O vereador Salomão, ele tinha decretado a data do dia 8, né? Promulgou na Câmara Municipal a data com o dia 8 como data comemorativa referente ao dia do taxista. Mas tradicionalmente, todo motorista, seja ele condutor de pessoas ou carga, ele comemora no dia 25, hoje, dia de São Cristóvão. Quem foi São Cristóvão, um santo católico? Eu vou contar um pouquinho não da história medieval, uma alegoria, enfim, baseada na história de São Cristóvão, mas é uma alegoria, inclusive, católica, tá? Que é uma lenda. Na verdade, essa história é uma lenda, não é um fato verídico, enfim. Que é contada e passada, e acima disso que Cristóvão conseguiu a canonização pela Igreja Católica, se transformando em santo. Mas eu não vou contar a história medieval do cristianismo aqui da Igreja Católica, não. Vou contar só essa historinha de São Cristóvão. Ele era um serviçal, cara, um guerreiro, um lutador, combatente, que colocava medo em todos os oponentes. Uma figura tosca, grotesca. Mas ele procurava sempre servir alguém maior. E ele tinha um respeito do rei, tanto é que ele é convidado para as festas. Numa dessas festas, ele viu que o rei fez o sinal da cruz em determinado momento. E ele perguntou pro rei, mas que porra de sinal é esse que significa? Aí Deus falou, o rei falou para ele, cara, isso é um sinal de proteção. Sinal de proteção em cima da minha fé, que eu sou cristão, e blá blá blá. E começou a comentar para ele mas proteger de quem? Do rebu, do demônio, do disruptivo, aquele que veio criar discórdia, a intolerância, o separatismo. Aí o cidadão, não lembro o nome dele, mas é o tal do que é o São Cristóvão hoje. Não me lembro na história qual era o nome dele na época, enfim. Ele fala, cara, então tem alguém maior do que o rei, eu vou começar a seguir esse rebu, vou atrás dele. E vai em peregrinação atrás desse rebu. E encontra esse demônio. E passa a segui-lo. Em determinado momento ele faz esse sinal e o rebu vira de costa para ele. Ele fala, cara, por que você virou de costas? Ah, porque esse sinal é o sinal do cristão, é o sinal de Jesus. Ei, mas o que é Jesus? O demônio começa a explicar. Ah, então tem alguém maior do que... Ah, então eu vou seguir esse Jesus. E em um determinado momento da peregrinação, da busca dele, ele encontra um monge que começa a doutriná-lo, a mostrar, a ensinar, a evangelizar que é Jesus. E ele fala, cara, mas isso é totalmente contra o meu espírito de guerreiro, o meu espírito de lutador, o meu espírito de combatente. Não, não, não. E o monge, com toda a sua vasta sabedoria, passa a pagar uma missão para ele. Ó, então você vai pegar as pessoas dessa margem do rio e transportar para outra margem do rio. Beleza, o cara fala, não, tranquilo, eu faço isso na boa, sou forte, grandão, enfim, vou lá e faço. Pegava as pessoas, levava, independente de tamanho e de carga, ele fazia isso na boa. Quando de repente alguém passa uma criança, essa criança ele coloca no. Ah, tranquilo, eu vou levar, mas quando ele põe no ombro, ele vê todo o peso, cara. O peso não só da massa, mas toda uma carga energética. O peso do pecado original, o peso de todas as maledicências, o peso de toda a discórdia e disrupção e maldade do mundo. Cara, ele quase que não aguenta. Como é que uma criança pode pesar tanto? Pensa mentalmente. E Jesus, no caso, criança que está no ombro, fala: Eu sou o Rei dos Reis. Por isso que você está sentindo peso. Nesse momento, ele encontra a iluminação. O físico liga ao etéreo. Então é um conto metafísico, uma alegoria que mostra o quanto que de repente a gente procura a busca por algo, a busca por muitas vezes a gente pensa que é o subsistência, a matéria, o religar com Jesus, mas é mais forte do que isso. Eu acho que o ensinamento desse conto, dessa alegoria, é essa reforma íntima, a busca constante. E cada vez com mais humildade, com mais resiliência, tentando entender, tolerar e respeitar, inclusive, esse contraponto. Inclusive, esse outro lado, inclusive, ouvindo até o demônio. Porque São Cristóvão, ele passa a se chamar Cristóvão por isso. Carregou
o Cristo nos ombros, aquele que carrega Cristo nos ombros. E ouviu, inclusive, o demônio, e ouviu o monge, e só encontrou a absolução, a evolução, a iluminação, quando ele realmente entende que Jesus Cristo, que Deus é a salvação, que Deus é a iluminação, que Deus é o final da busca dele. Então, gente, eu acho que nessa nossa busca, nessa nossa jornada diária, o máximo que a gente tem que absorver dessa alegoria, dessa história de ensinamento é coexistência, é aprender a respeitar, aprender a tolerar. Então, é o dia do taxista, é o dia do taxista, é o dia do caminhoneiro, é o dia do caminhoneiro, transportador escolar, motofrete, quem leva de cipó, de camelo, de jumento, inclusive é o dia do motorista parceiro. Queira ou não queira, ele está levando alimento para dentro de casa. Queira vocês, nós ou não, hoje ele é um profissional regulamentado. Queiram ou não, é um profissional que está exercendo uma atividade remunerada. Então, quem é o nosso Salvador? Deus acima de tudo. Mas quem que é o nosso monge? Aquele que está passando ensinamento para os nossos usuários. Respeitemos os nossos usuários, respeitemos os nossos clientes, porque Ele é o nosso soberano. Ele é o nosso patrão. E não o rebu. E não as empresas. E não o próprio Estado. O cliente, o usuário, o munícipe. Acima de tudo, Deus. Abaixo, a nossa profissão, a nossa coexistência, a nossa colaboração e principalmente aprender com os nossos erros. Isso é ser resiliente, isso é ser sábio. Isso vai conduzir à coexistência e à passividade e uma evolução, num contexto maior. Beleza? Espero não ter se tornado maçante. Se gostou, dá o like, compartilha. Se não gostou, dá o dislike. Quer comentar, comenta. Se achou legal, se achou uma merda, tá aí. Hoje é nosso dia, gente. Vamos comemorar. Abraço.